Graça e paz, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista Filho de Davi, e hoje nós vamos ao estudo da quarta casa de paz. Essas videoaulas é para você que está recebendo os estudos de casa de paz na sua casa, através de videoaula, e também para os semeadores, que estão sendo ministrados, para poderem também ministrar presencialmente nas casas de paz. Hoje, nós vamos ter a quarta casa de paz, que tem como tema perseverar até o fim no ensino de Jesus. E nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 14 a 25. Eu espero que você esteja com o seu estudo nas mãos e também com a Bíblia. Vamos então orar para a gente poder começar essa casa de paz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu peço a sua bênção para essa casa de paz, aonde esse homem, essa mulher, essa família está recebendo esse estudo, e também que o Senhor esteja abençoando os semeadores que estão sendo ministrados pela tua palavra, para que eles possam ser usados pelo Espírito Santo para estar ministrando presencialmente nas casas de paz, aonde o Senhor direcionar. Pai amado e Pai querido, que o teu Espírito Santo esteja hoje na direção dessa casa de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a quarta casa de paz, você pode acompanhar no teu estudo, tem como tema perseverar até o fim no ensino de Jesus. E o texto bíblico é Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 26. Vamos para a Bíblia agora, então, ver o que está escrito na palavra de Deus. Lucas capítulo 11, do versículo 14 a 26, está escrito assim: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Assim, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vemos aqui uma passagem onde Jesus ele expulsa o demônio de uma pessoa que era muda, e ao expulsar esse demônio, essa pessoa começa a falar. Então nós vemos que existem doenças que não são físicas, tem doenças que são espirituais. No caso dessa doença aqui, era uma doença espiritual, porque era um espírito imundo que estava deixando essa pessoa muda e não podia falar. E nós vemos também que os religiosos da época, eles falaram que Jesus expulsava demônios pelo nome de Beelzebu, expulsava demônios pelo chefe dos demônios. E Jesus fala não. Se o reino das trevas tivesse dividido, ele não subsistiria. Mas eu expulso pelo nome de Deus, pelo dedo de Deus, né? E Jesus ali fala que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, mas ele quer voltar para o corpo dessa pessoa.
E se essa pessoa não estiver convertida, se essa pessoa não estiver na igreja, se essa pessoa não estiver em comunhão com Deus, não estiver buscando a presença de Deus, então o espírito volta, vê aquele corpo varrido, né, que não tem a presença de Deus, e então entra e traz 7 espíritos piores do que aquele que estava nele antigamente. E a Bíblia diz que o estado daquele homem, daquela mulher, se torna pior do que antes, porque a partir do momento que a pessoa recebe uma libertação, ela precisa buscar a presença de Deus, ela precisa ir na igreja, ela precisa ser um homem, uma mulher de oração, precisa ser uma pessoa que esteja vivendo uma vida de santidade, para que Satanás e os demônios não tenham mais poder para entrar na vida dela. Porque só se ela der brecha, só se ela voltar para o pecado, se voltar a fazer as coisas erradas que fazia, é que o demônio volta e ainda traz 7 espíritos piores do que aquele que estava na pessoa. Agora eu quero que você acompanhe lá no estudo, na folha, né? Está escrito assim: com a graça do nosso bom Deus, estamos chegando à 4ª casa de paz. Esta é a 4ª semana que estamos ministrando e recebendo da paz maravilhosa do Senhor Jesus. Nessa semana vamos conhecer uma arma poderosa na batalha espiritual dada pela nossa vida vitoriosa. Quando Jesus entra em nossa casa, encontra muitas coisas desordenadas. Na verdade, Satanás mantinha algumas áreas em cativeiro, como se ele fosse o dono do pedaço. Jesus acaba de expulsar o demônio de uma pessoa que estava muda, e a pessoa voltou a falar, e isso causou muita admiração. Mas também os religiosos e invejosos diziam que Jesus estava expulsando os demônios pelos próprios demônios, e não pelo poder de Deus. Então Jesus, rebatendo o argumento dos religiosos, conta uma ilustração sobre a batalha espiritual na nossa vida, que diz assim: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Nessa ilustração ele fala que Jesus é o mais valente, que quebra o poder do valente, que é Satanás, e liberta a nossa casa. Mas a grande ênfase é manter a presença de Deus, não deixar a casa vazia. Vamos ver como e por quê. A primeira lição que nós aprendemos, que está lá no estudo, acompanhe comigo, está escrito assim: é preciso manter a presença de Jesus, mesmo que as coisas se tornem piores. Se Deus começou uma obra na nossa família e em nossa vida, certamente o reino das trevas perdeu. Mas Satanás nunca entrega os pontos. A única garantia que podemos ter de que não perdemos a bênção do Senhor é mantê-lo no lugar de honra, ou seja, perseverarmos em buscar a Deus. No texto bíblico que lemos, Jesus usa a ilustração de uma casa vazia para se referir à vida do homem que começa a buscar ao Senhor, mas depois o deixa. A tendência é que o inimigo volte com mais força ainda, uma vez que ele foi humilhado pelo poder de Deus e perdeu o seu espaço. Não podemos deixar isso acontecer, por isso precisamos estar congregando na igreja e com a nossa fé forte no Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que é preciso manter a presença de Jesus, mesmo que as coisas se tornem piores. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. Você pode ver que você deve ter pessoas na tua casa, na tua família, que ainda não são convertidas. Ou então pessoas que estavam na igreja e hoje estão afastadas. Afastadas de Deus, afastadas da igreja, desviadas da palavra, desviadas do evangelho. Pode ter pessoas próximas de você que está assim, até na tua família. Pode ser um filho, uma filha, pode ser uma esposa, pode ser um esposo, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um pai, uma mãe. Então, às vezes nós encontramos pessoas, até da nossa família, que estão afastadas da igreja e que às vezes até eram cristãs. E é muito difícil para essa pessoa voltar para a igreja porque ela está enfrentando uma batalha espiritual. Nós mesmos vimos aqui na palavra de Deus que se um dia essa pessoa que estava na igreja ou foi na igreja, ela recebeu uma libertação,
e os demônios que estavam na vida dela saíram, se ela voltou para o pecado, se ela voltou a fazer as coisas erradas que ela fazia no passado, a Bíblia diz que aquele espírito volta e ainda traz 7 espíritos piores do que aquele que estava na pessoa. Então por isso que é tão difícil uma pessoa voltar para a igreja. É muito mais fácil a gente converter uma pessoa de uma outra religião, uma pessoa que não tem religião, do que a gente trazer de volta alguém que está afastado ou alguém que está desviado. Porque essa pessoa, ela está no estado espiritual muito pior de quando ela estava na igreja. E os demônios não querem deixar ela voltar para a presença de Deus. Nós vemos um caso na Bíblia onde Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. A Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta, mas a Bíblia diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. E vimos que Jesus expulsou aqueles 7 demônios que estavam na vida de Maria Madalena. Mas por que aqueles demônios que Jesus expulsou da vida de Maria Madalena, eles não voltaram? Porque Maria Madalena continuou a seguir Jesus. E Maria Madalena, muito mais do que seguir Jesus, ela se tornou uma discípula de Jesus. Ou seja, ela obedecia o mestre, ela caminhava com o mestre, ela era serva do mestre. Então, por Maria Madalena não ter voltado mais ao pecado, aqueles 7 demônios nunca mais voltaram para a vida dela. Por isso que os demônios, eles têm poder sobre uma pessoa que se afasta da igreja. Tem poder sobre a vida de uma pessoa que está desviada da igreja. Porque eles trazem 7 demônios piores do que aqueles que estavam. E por isso que é tão difícil a pessoa voltar para a igreja. Então, como que nós conseguimos reverter essa situação? Nós estamos enfrentando inimigos espirituais. Se nós estamos enfrentando inimigos espirituais, então não adianta usar armas humanas. Nós precisamos usar armas espirituais. Quais são as armas espirituais que nós usamos para poder fazer com que a nossa casa venha a servir ao Senhor, fazer com que o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família volte a servir ao Senhor? Através da oração, através do jejum. Por quê, irmãos? Porque nós só vencemos inimigos espirituais com armas espirituais. E as armas espirituais que nós temos é a oração, o jejum, a palavra de Deus, porque Jesus ele venceu Satanás no deserto com o quê? Com a oração, com o jejum e com a palavra. Então Jesus ele nos ensina como que nós vencemos Satanás. Nós vencemos Satanás com a oração, com o jejum e com a palavra. Satanás usava a palavra de Deus distorcida para Jesus e Jesus pregava para ele com a palavra correta. E Jesus destruiu Satanás no deserto quando foi tentado com oração, com o jejum e com a palavra. Então é assim que também nós derrotamos os nossos inimigos espirituais. Então a primeira lição que nós aprendemos é que é preciso manter a presença de Jesus mesmo que as coisas se tornem piores. Então, muitas das vezes a gente vem para Jesus e isso não quer dizer que a nossa vida vai melhorar da água para o vinho. Porque o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos perseverar. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir daquele marido que tá afastado, daquela esposa que está afastada, daqueles filhos que estão afastados. Não podemos desistir dos parentes que estão afastados. Não podemos desistir. Por isso que nós temos essa casa de paz, para poder levar o evangelho nas casas. Às vezes a pessoa ela não tem força para ir na igreja, mas às vezes através da casa de paz, que vai na casa dela, essa pessoa acaba voltando para os caminhos do Senhor a partir do momento do poder da palavra.
Hoje nós estamos ministrando a palavra. E essa palavra tem poder para curar. Essa palavra tem poder para libertar. Essa palavra tem poder para fazer com que uma pessoa volte novamente para os caminhos de Jesus. E, em nome do Senhor Jesus, nós também precisamos usar uma ferramenta chamada bom exemplo, chamada bom testemunho. Porque como que nós vamos trazer um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um parente para a igreja, para Jesus, se nós damos mau testemunho? A pessoa vai olhar para nós e dizer: mas você não é cristão? Você não é cristã? Você não vai na igreja? Como é que você tem a vida desse jeito? Como é que você diz que você é cristão, que você vai na igreja e continua fazendo coisa errada? Então, não tem como a gente trazer alguém para Jesus ou ganhar alguém para Jesus com um mau testemunho, fazendo tudo errado. A pessoa olhando para a nossa vida e vendo que nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Então, uma das formas da gente lutar na batalha espiritual que nós temos é através da oração, através do jejum, através da palavra, através de um bom exemplo e através de perseverar, não desistir. Às vezes nós temos vontade de desistir, de meter o pé no balde e largar tudo. Não desista. Não desista. Continue. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos ter que perseverar com Jesus até o último dia da nossa vida, até o último respiro da nossa vida. Só assim nós seremos salvos. Então nós não podemos desistir no meio da caminhada. Nós precisamos perseverar até o fim e nunca desistir. Amém? A segunda lição que nós aprendemos é que a perseverança é uma virtude daqueles que querem ser vencedores. Acompanhe lá no estudo comigo. O chamado de Deus para a nossa vida corresponde a uma aliança eterna. Ele nos propôs uma aventura passageira, mas um pacto que dure a eternidade. Por isso pagou um preço tão alto na cruz. Nos tempos de Jesus, muitos se aproximaram dele apenas para desfrutar dos seus milagres. Não podemos apenas seguir Jesus para termos bênção, mas precisamos seguir Jesus para ter a nossa alma salva. Pois a verdadeira prosperidade não é aquela que Jesus nos dá aqui na terra, mas a prosperidade espiritual. Ser próspero não é ser rico em dinheiro, mas ser próspero é não ter falta de nada em nossa casa. Principalmente ter a paz e a alegria do Espírito Santo em nossa vida. Se temos todas as coisas básicas que precisamos, então somos prósperos, tendo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então a segunda lição que nós aprendemos é que a perseverança é uma virtude daqueles que querem ser vencedores. Não tem como seguir a Jesus sem perseverar. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. E a Bíblia diz também que nós não devemos começar uma coisa e deixar pela metade. Ou então começar uma coisa e não terminar. A Bíblia diz que nós precisamos ser perseverantes. Então, nós aprendemos que a partir do momento que entra a casa de paz na nossa casa, que já foi explicado para você que a arca da aliança que entra dentro da tua casa é a presença de Deus que entra na tua casa. Tanto é que você tem uma caixinha de oração aí, né? A Bíblia diz que vocês devem persistir, assim como Obed-Edom persistiu. Obed-Edom teve a arca da aliança durante 3 meses na casa dele e ele não desistiu. E a palavra de Deus diz que a vida de Obed-Edom prosperou em todas as áreas. Mas em nenhum momento Obed-Edom desistiu. Obed-Edom orava ali junto da arca de manhã, de tarde e à noite, porque ele tinha temor e tremor pela arca da aliança que representava a presença de Deus. A presença de Deus está na sua casa.
a Arca da Aliança está na sua casa, através da casa de paz. Então, se você está sentindo vontade de desistir, se não está sendo fácil para você, se você está em batalha espiritual com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua família, não desista. Você tem aí o teu pastor para te ajudar, você tem os semeadores para te ajudar, e faça da tua casa um altar de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, porque a presença de Deus está dentro da sua casa. Então, não desista. A segunda coisa que nós aprendemos é que a perseverança é uma virtude daqueles que querem ser vencedores. A prosperidade vai entrar na tua casa a partir do momento que essa casa de paz está dentro da sua casa. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ficar rico? Quer dizer então que eu vou ter que eu tenho uma casa, eu vou ter mais uma? Que eu não tenho carro, eu vou comprar um carro? Se eu tenho um carro, eu vou comprar mais um? Eu vou ter bastante dinheiro? Não, não é isso. Irmãos, prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter a presença de Deus. Prosperidade é ter a sua alma salva. Prosperidade é você ter a paz e a alegria do Espírito Santo dentro da tua casa. Prosperidade é a tua casa ser um pedacinho do céu e não um pedaço do inferno, que tem contenda, que tem briga, que tem confusão. Não. Se a tua casa tem paz, tem alegria do Espírito Santo, se na tua casa não falta nada, o que comer, o que beber, o que vestir, você está com saúde, todos estão trabalhando, mesmo que essa casa seja alugada, vocês têm prosperidade. Porque prosperidade é não ter falta de nada. Mas para que você tenha essa prosperidade, para que você venha vencer e até fazer com que a tua família venha servir a Jesus junto com você, você tem que perseverar. Porque para ser vencedor, você precisa perseverar. Amém? Então, a terceira lição que nós aprendemos, acompanhe lá no estudo, a perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. Está escrito assim: manter o Senhor Jesus em nossas vidas e lares, numa casa de paz, cheias da sua presença, nos livrará de ficarmos novamente à mercê dos nossos adversários. Mas o principal motivo pelo qual devemos perseverar é manter uma aliança firme com Jesus. É o fato de o amarmos e reconhecermos que fomos comprados pelo preço do seu sangue. Então a terceira lição que nós aprendemos é que a perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. Irmãos, você quer um exemplo de uma pessoa que não ama a Deus? Uma pessoa que se afasta da igreja. Uma pessoa que se desvia do evangelho. Sabe por quê? Se essa pessoa não consegue ficar nem na casa de Deus, não consegue tomar a ceia do Senhor, não consegue escutar a palavra do Senhor, não consegue criar raiz numa igreja, fica serpenteando de igreja em igreja, nunca firme em nenhuma igreja. Sabe o que essa pessoa diz para Jesus? Essa pessoa diz para Jesus que ela tem coisa melhor que ele. Olha, eu não me firmo na igreja, eu não vou na igreja, eu não sigo o evangelho, eu não obedeço, eu vivo no pecado, porque eu tenho coisa melhor que Jesus. E o que é melhor do que Jesus na nossa vida? Será que nós vamos conseguir encontrar salvação para a nossa alma em qualquer outra coisa que não seja Jesus? Você acha que vale a pena desistir? Você acha que vale a pena largar tudo e perder a salvação da sua alma? Você acha que a gente consegue as coisas sem batalha, sem luta? Tudo é com luta, tudo é com batalha. Para Jesus conseguir perdoar os nossos pecados, ele teve que derramar o seu sangue na cruz. Nem o nosso Deus, o Pai, ele deixou de salvar o seu filho da cruz. Ele permitiu
que Jesus passasse pelo sofrimento, pela dor, pela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Deus permitiu que o seu Filho sofresse no nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Existe um sacrifício maior do que esse? Existe um amor de Deus maior do que esse? De dar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar? E a gente joga tudo isso fora? Porque aparece um problema financeiro, porque tem uma briga com o marido, uma briga com a esposa, uma briga com o filho, porque está acontecendo qualquer problema, é motivo para sair da igreja. É motivo para sair da presença de Deus. Não, irmãos. Nós não temos coisa melhor que Jesus. Quem não tem Jesus não tem salvação. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Qualquer outro caminho que você esteja procurando, que não seja Jesus, eu quero te dar uma notícia de que você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Porque você está sem Jesus. Você está sem a presença de Deus. Você larga Jesus por qualquer coisa. E você diz para Jesus que você tem coisa melhor do que Ele. Então, a palavra de Deus diz que nós não podemos ser inconstante, que nós precisamos ser constante. E o que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que tudo que ela começa, ela não termina. E tudo que ela faz, ela deixa pela metade. Por isso que ela nunca vence na vida. Porque é uma pessoa inconstante. Tudo que ela começa, ela não termina. E tudo que ela faz, ela deixa pela metade. Não tem como uma pessoa dessa ser vencedora. Não tem como uma pessoa dessa conseguir ser abençoada. Porque ela não termina nada que ela começa. Tudo ela deixa pela metade. E com Deus não é assim que funcionam as coisas. Você já imaginou se Jesus deixasse a sua missão pela metade? Ele viesse para a terra e na hora que ele fosse para a cruz ele desistisse. Ele até ficou triste. Lá no monte do Getsemane, ele falou para Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra de Deus diz que Jesus suava sangue. O suor dele era sangue. Do tanto que Jesus estava sofrendo no momento que ele sabia que ele ia para a cruz. Mas Jesus, ele começou e terminou. Ele não deixou nada pela metade. E nós temos o exemplo de Jesus, para não deixar nada pela metade. Para que tudo que a gente comece, a gente termine. Por isso que nós não podemos ficar serpenteando de igreja em igreja. Nós temos que seguir uma igreja, criar raiz nessa igreja e ficar firme ali. Porque uma árvore, o vento, a tempestade, a chuva, só não derruba ela porque ela tem raiz. E a raiz é enorme debaixo da terra. Se a árvore não tiver raiz, o primeiro vento, a primeira tempestade, a primeira chuva, derruba ela, porque ela não tem raiz. Ela não cria raiz em lugar nenhum. Então, a terceira coisa que nós aprendemos: a perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. Se você ama a Deus, você não desiste. Se você ama a Deus, tudo que você começa, você termina. Se você ama a Deus, você nunca vai deixar nada pela metade. E você vai lutar pela tua salvação, pela salvação da tua alma. Vai perseverar até o fim e nunca vai desistir. Porque a salvação é individual. Você prega para o teu esposo, você prega para a tua esposa, você prega para os teus filhos, para a tua família, que Jesus salva. Mas a salvação é individual. Você está fazendo a tua parte. Você está orando, você está jejuando, você está lutando por eles. Mas o máximo que você pode fazer é isso. Porque a palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência,
Mas é a pessoa que tem que decidir se ela quer seguir Jesus ou não quer. Se ela quer ter uma vida vitoriosa ou quer ter uma vida fracassada sem Jesus. E a quarta lição que nós aprendemos, e a última lição, a número 4, acompanhe lá no estudo, está escrito assim: para manter a presença do mais valente Jesus na nossa vida, precisamos selar o nosso compromisso com Deus. Acompanhe lá no estudo. Quando ouvimos o Evangelho do Senhor e conhecemos a sua vontade, temos que decidir ser discípulos de Cristo ou não. Se nossa decisão é seguir a Jesus, então a palavra nos manda ser batizado para confirmar nossa salvação. O batismo é como uma cerimônia de casamento, na qual assumimos uma aliança definitiva com o Senhor. Ele significa que morremos para a velha vida, dominada pelo pecado, e nascemos de novo para uma nova vida, agora de acordo com a vontade de Deus. Quando nos batizamos e matamos nas águas o velho homem e a velha mulher, selamos nosso compromisso em servir a Deus para sempre. Então, irmãos, a quarta coisa que nós aprendemos com a lição de hoje é que para manter a presença do mais valente Jesus na nossa vida, precisamos selar o nosso compromisso com Deus. A Bíblia diz que o valente estava escravizando a pessoa com demônios na vida dela. Mas Jesus ensina que ele é o mais valente. E se o mais valente derrota Satanás, então ele tira os despojos. Ele tira os demônios de uma pessoa. E só essa pessoa é que pode deixar esses demônios voltar. Ou seja, se os demônios voltar e encontrar essa pessoa fora da presença de Deus, encontrar essa pessoa fora da igreja, encontrar essa pessoa em pecado, aí ela abriu brecha não só para os demônios voltar, mas para 7 espíritos piores do que aquele ainda entrar nela, para que ela tenha uma possessão demoníaca pior do que aquela quando ela ainda não era liberta. O mais valente é Jesus. O valente quer dizer que é forte, mas Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Jesus venceu a morte na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus venceu os demônios na cruz. Jesus venceu o pecado na cruz. E o valente Satanás não tem poder mais sobre o mais valente, que é Jesus. E o mais valente está dentro de você. O mais valente está dentro de você, que é o Espírito Santo. O mais valente está dentro de você, que é o Deus de Israel. Deus Pai, Filho e Espírito Santo está dentro de você. E você é templo do Espírito Santo. E você está respeitando o templo do Espírito Santo? Você está tendo temor pelo templo do Espírito Santo, que é o teu corpo? O que você está fazendo com o teu corpo? Porque tem gente que não respeita o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Bebe, fuma, usa droga, vê pornografia no celular, fala palavrão, vai na igreja, fala em línguas, dá cambalhota na igreja, mas vive uma vida tudo errada fora da igreja, com mau testemunho, e falando em línguas na igreja. Essa pessoa nem liberta não é, nem curada não é. Só tem uma casca de cristão, uma casca de santidade. Porque a pessoa, ela pode ter os dons do Espírito Santo, mas muito mais importante do que ter os dons do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo. É ter o amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, perseverança. Se não tem o fruto do Espírito Santo, não é convertido. Tem que rever. Porque só vai para o céu quem nascer de novo. Só vai para o céu quem ter o novo nascimento.
Só vai para o céu quem tem os dons do Espírito Santo e quem tem também o fruto do Espírito Santo, que é muito mais importante que os dons. O fruto do Espírito Santo, que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito Santo é mais importante que os dons do Espírito Santo. Devemos ter os dons, mas principalmente ter os frutos. Então, para manter a presença do mais valente Jesus na nossa vida, nós precisamos selar o nosso compromisso com Deus. Ou seja, não podemos desistir. A partir do momento que a gente falou que a gente vai se batizar, tem que se batizar. A partir do momento que a gente falou que vai para a igreja, nós temos que ir para a igreja. A partir do momento que nós falamos que nós vamos servir a Deus, nós vamos servir a Deus. Nós não vamos mais ser filho da mentira. Filho da mentira tem como pai o diabo. Porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então nós não podemos ser filho da mentira e nem filha da mentira. Nós precisamos estar do lado do mais valente. Precisamos estar ao lado de Jesus eternamente, perseverar até o fim. Não importa as consequências, aquilo que está acontecendo ao nosso lado, não importa. Nós não vamos desistir. Não vamos desistir do nosso casamento, não vamos desistir da nossa família. Não vamos desistir do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Não vamos desistir. A nossa casa vai ser a casa de paz do mais valente. E o valente vai ter que sumir. O valente vai ter que ser expulso. Porque ele não vai mais trazer briga. Não vai mais trazer contenda. Não vai mais trazer divisão para dentro da nossa casa. Porque o mais valente entrou dentro da sua casa. A partir do momento que você tem uma casa de paz dentro da tua casa. Amém? Então, na lição de hoje nós aprendemos, em primeiro lugar, que é preciso manter a presença de Jesus, mesmo que as coisas se tornem piores. A segunda coisa que nós aprendemos é que a perseverança é uma virtude daqueles que querem ser vencedores. A terceira coisa que nós aprendemos é que a perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. E a quarta coisa que nós aprendemos é que para manter a presença do mais valente, Jesus, na nossa vida, nós precisamos selar o nosso compromisso de fidelidade, de obediência, de santidade com Deus. Amém? E eu quero concluir agora lá no estudo, acompanhe comigo, está escrito assim: conclusão e instruções finais. Após o término da quarta casa de paz, as pessoas devem se posicionar em círculo e cada pessoa fazer seu pedido de oração e uma orar pelas outras pelos pedidos de oração. Também não deve ser esquecida a oração pelos pedidos das caixinhas de oração. E também no próximo culto os semeadores estarão levando as suas caixinhas de oração e vão levar no culto os pedidos para os pastores orarem em oração coletiva com a igreja. Lembre-se, a igreja nos salva, mas congregar na igreja nos mantém salvos e fortes espiritualmente, para que possamos perseverar na fé até a volta de Jesus Cristo. Amém? Então, pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, faça um círculo. Um faz um pedido de oração, o outro ora por esse pedido de oração. Né? Para que todos possam fazer os seus pedidos e cada um de vocês também possam orar por esses pedidos. Porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 concordarem sobre qualquer pedido que fizerem na terra, o Senhor concordará no céu. Então que em nome do Senhor Jesus, você persevere, você fique firme, você não desista e você continue firme com Jesus, firme com o Espírito Santo, firme com Deus, continue firme na igreja, não desista, continue tomando a ceia do Senhor e faça com que a tua vida seja um testemunho de cristão, seja um testemunho de cristã, porque você tem um compromisso, salvar almas.
E não tem como a gente salvar almas e trazer almas para Jesus se as pessoas olham para a nossa vida e vê uma vida tudo errada. Então, mais do que pregar, mais do que usar o evangelho para trazer pessoas para Jesus, é a nossa vida ser uma Bíblia aberta diante das pessoas. Amém? Eu quero orar e vamos estar encerrando então essa quarta casa de paz em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, por essa quarta casa de paz. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esse homem, essa mulher, o semeador, meu Pai, a perseverarem até o fim, a não desistir. Pai amado e Pai querido, derrama da tua unção, do teu poder, da tua cura e da tua libertação sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essas pessoas. Traz aqueles que estão afastados da igreja, traz aqueles que estão desviados do evangelho, fortalece a fé daqueles que estão fracos na fé. Em nome do Senhor Jesus, derrama das tuas bênçãos, dos teus prodígios, das tuas maravilhas sobre essa casa, ó Deus Todo-Poderoso de Israel. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão e de cada irmã que está dentro dessa casa de paz. Agora eu quero que você repita uma oração comigo e nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão por todos os meus pecados e eu quero que o mais valente, o Senhor Jesus, faça morada dentro de mim. Neste momento, eu quero que o Senhor me ajude a perseverar até o fim e nunca desistir. Independente das circunstâncias que estão à minha volta, que o Senhor me ajude a nunca desistir. Neste momento, eu faço uma aliança de obediência e fidelidade contigo e selo meu compromisso de ser um discípulo do Senhor, um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E neste momento, eu falo o teu nome completo, meu irmão, minha irmã. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você esteja firme, que você esteja forte e que em nome do Senhor Jesus você esteja com a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, esteja nessa casa de paz dentro do seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.